Bom, boa noite. Vamos continuar com o Setembro Amarelo. Eu avisei no vídeo 11 para vocês que eu ia passar a divulgar, e eu divulguei, que eu dou supervisão para os analistas neste momento de Covid em que a gente está tendo que atender pelo telefone. A gente está tendo que atender pelo telefone quem? Os pacientes em análise. Não são pacientes, são analisantes. Quem é paciente somos nós. A gente tem que ter paciência. Muito bem. Porque não é fácil, é uma mudança, embora, na verdade, a análise se processa com o analista em off, sentado atrás do divã, sem ver a face do analisante, e ligado na escuta, no som que aquele analisante está expressando e a maneira como ele está expressando aquela história que ele está contando. Para isso, a nossa atenção flutuante, a gente não fica prestando atenção à história, a gente fica prestando atenção a esses movimentos da fala do nosso analisante, porque o inconsciente tem um modelo da NASA, Lacan já mostrou, ele abre e fecha e vai botando o significante, a cadeia vai andando. À medida em que a cadeia vai andando, o camarada vai, às vezes, expressando os fonéis, né, os sons de uma maneira mais estranha. Então, ali tem coisa, Lacan dizia, aqui tem coisa, né? É por aqui, né? Então, é preciso que a gente fique em off. A gente tem duas funções. Uma é faz de conta que a gente está conversando, é um faz de conta, é um semblant, é um objeto lá. Por outra, a gente tem um lugar onde a gente vai e entra com um real, subitamente, e corta aquela realidade, né? Então, o que é o real? Eu já expliquei para vocês. O real é você, no experimento da física, que o Lacan usa no seminário 1, ele usa um da física, né? Você tem uma mesa com um vaso em cima e umas flores viradas de cabeça para baixo. Você joga um espelho côncavo. Entre o espelho côncavo e essa mesa com as flores, com o vaso em cima, aqui no meio vai aparecer um vaso com flores. Isso é uma imagem real, mas é uma imagem, é uma realidade, mas não é real. Real mesmo é aquela mesa com o vaso em cima, umas flores viradas para baixo. Eu contei para vocês que eu fiz esse mesmo experimento com uma concavidade brilhante numa parte, uma lâmpada projetada em cima, e aqui surgia no meio uma bolinha. Eu podia até fotografar a bolinha e eu tentava pegar nela, não podia. É uma imagem real, é uma realidade, mas não é um objeto real. O objeto real eu tinha mesmo, era aquela cuba côncava, que por baixo aquilo era brilhante, uma luz projetada em cima e a bolinha no meio. Bom, isso é um experimento que vocês podem fazer. Se vocês tiverem uma pia com um ralo muito brilhante, novo, uma lâmpada projetada em cima, vai aparecer uma bolinha. Vocês podem fotografar. É uma realidade, mas não é o real. Então, depois eu ensinei para vocês, está lá no Mundo Psi, a imagem do espelho, né? A fase estágio do espelho. Se você pega essa imagem real, que é uma realidade, e projeta ela em frente ao espelho plano, você vai ter uma imagem virtual, e aí dá o eixo à linha. Então, uma criança que, Lacan fala na algazarra, ela vê a bagunça toda, o cachorro latindo, a pessoa que está segurando ela e tal, mas ela vê projetada do outro lado, mesmo que ela ainda não se reconheça como sendo ela aquele bebê que está ali, o que ela vê é aquela algazarra projetada dali surge o sujeito do inconsciente. Bom, é com esse negócio que a gente trabalha. Bom, se eu jogar um outro espelho e projetar isso tudo aqui, eu vou criar uma terceira realidade.
Então, se eu jogar um Skype em cima disso, eu vou criar. Eu não sei se vocês já entraram entre dois espelhos e viram vários espelhos, vários espelhos, vários espelhos, vários espelhos. É isso que eu vou criar. É uma infinidade de espelhos. Então, isso vai bagunçar o enquadre analítico. E aí, quando eu anunciei que ia dar supervisão, as pessoas agradeceram, os analistas curtiram, botaram coração, desenharam não sei o quê. Algumas pessoas cultas que conhecem Lacan também se envolveram, até que esse seminário aqui que trata da histérica, né? Trata do discurso, dos 4 discursos, né? O discurso do Senhor, que não é o mestre, não é o professor, não é nada disso, é o dono da terra. O médico é o dono, o chefão. Poderoso chefão. É o banqueiro, não é o presidente do banco contratado por ele, é o banqueiro. É o S1, é o que manda. É o dono. Tem o discurso da histérica, que vem a ser também o discurso da ciência. Por quê? Porque a ciência está sempre derrogando a ciência. Daí que nós temos mais de 150 vacinas agora do Covid, porque uma descobre isso, mas isso não serve para aquilo. Aí então nasce a outra, aí nasce a outra, nasce a outra. A ciência tem o discurso da histérica, mas só que é numa função até para o bem. Porque se ela ficasse acreditando numa coisa só, a ciência não avançava. Mas a histérica, a estrutura histérica, ela está sempre derrogando o Senhor. Ela está sempre dizendo que o que o Senhor disse está errado. O que o Senhor pensa está errado. O que o dono da terra acha não presta. Então, como boa histérica, ela entrou e disse, ai, nossa ciência, isso não é assim. Então, meu amor, prova. E aí eu provei com ela, com essa coisa dos espelhos e mais com a questão do teatro grego, os 2 papéis que nós fazemos. Nós tanto somos plateia como coro. Na hora que nós somos plateia, nós estamos trabalhando no eixo do imaginário com o simbólico, da realidade. Quando a gente é coro, a gente está no real com o simbólico, que é dali que surge o ato analítico, né? E é atrás do divã que a gente pode fazer isso. Mas ela não respondeu, claro, como toda boa histérica. O outro discurso é o do universitário. É o discurso da universidade, vocês sabem que é um discurso que é limitado a... Por isso que o cara fez doutorado em analista, não é a mesma coisa que um discurso do analista. O analista é aquele que se autoriza de si mesmo, não é por si mesmo. Não, um dia ele acorda e diz que ele vai ser analista e compra um divã no Casa Shopping e uma poltrona e uns livrinhos na livraria, não. Ele fez análise, começou a tratar de pessoas ainda inseguros, se sentindo um terapeuta, não sabendo muito bem para onde ele ia, fazendo as supervisões dele, até que subitamente ele aí entra na transferência de trabalho de vez, mas isso é um processo de análise grande, há um nó-gode, encerra a análise por ali, ele aí vira um analista. Isso aí é um trabalho que não é fácil. E aí você passa a ser dejeto. O ego fica lá fora. Então, trabalhar pelo telefone não é uma coisa simples. Foi isso que eu me dispus a deixar claro que eu dou supervisão disso. Já dava, mas aí abri para todo mundo. Mas ela não gostou. Não gostou porque, com certeza, ela trabalha por Skype. Portanto, ela faz psicoterapia. Ela está numa conversa de botequim, acalmando a pessoa. Isso não é análise. Na análise, a gente está em oculto. A gente tem que surgir a qualquer hora para cortar o discurso, para que aquela palavra vazia deixe de ser palavra vazia, para que apareça, faça surgir a palavra plena, né? Para que haja mudança subjetiva. Não é simples o trabalho de um analista, é ser um dejeto, é saber ser dejeto, entrar nesse lugar, é estar ali sabendo fazer de fato uma atenção flutuante, prestando atenção. Aí que é a função da escuta. A escuta não é prestar atenção, né? Não é aquele, ouça, eu estou te dando uma ordem, aí você presta atenção, olha, eu tenho que fazer isso. Não. Escuta é você escutar como é que o camarada está se mexendo. Então, essa senhora estrangeira, eu nem ia dar supervisão para ela.
Eu tenho, com a experiência de alguns anos já de lidar com os analistas argentinos, eu já sei que eles são meio complicados, é um povo que eu me dou, mas com certas limitações. Por histórias que estão na rede, já foram ditas e eu não vou dizer mais, né? Mas teve até caso de eu ter hacker, etc., e um camarada financiado para pegar minhas coisas, e o Google me mandou uma espécie de armário lá, que eu não sei como é que chama, aquele arquivo, onde até a minha imagem aparecia congelada, conversa de analistas com esse cara. Aí eu tive que cortar um monte de analistas, isso já foi contado, então não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: por que que a gente tem que falar no telefone quando está fazendo análise? E eu respondi a ela, mas ela aí não falou para mim, não, mas na página tal não é assim. Não, ela não conseguiu falar. Eu sei que existe um grupo de analistas que foi autorizado ainda na época que eu estava no Campo Frigiano, e eu acho um absurdo fazer análise por fax, lá para Paris, ora bolas. Fax você conserta todos os seus erros de grafia. Cadê o ato falho? Que deu lapsus linguae? Então tá faltando coisa. Arruma o sonho todo arrumadinho. Então que análise é essa? Entendeu? Não é análise. Mas teve, sim, eu me lembro dessa ocasião. Mandei um fax pro fulano. Fax é uma conversa de botequim escrita. Naquela época não tinha negócio de e-mail. E o Skype vai introduzir uma outra realidade. A cara do analista vai ficar visível. Vocês estão vendo a minha. Vocês estão vendo que eu estou meio irritada, até com a criatura dizendo coisa nenhuma, porque eu respondi a ela teoricamente, olha, é por isso, tudo que eu falei para vocês. A física, tal, Lacan, Freud, como é que nasceu, tá tudo respondido. E a parte do Lacan, da parte da tragédia grega e tal. Vocês acham que ela ao menos botou um like, muito obrigada, mas olha só, num seminário outro, tal, assim, Lacan, não, nada. Então, o que ela queria só garantir uma autorização para ela continuar falando por Skype. Ora, eu não tenho nada com isso, ela quer fazer Skype, faça. Agora, ela não vai achar que eu vou achar que ela está fazendo análise. Eu estou cansada de ter gente que vem aqui fazer entrevista, assim, eu fiz análise sei quantos anos, papapá, pereré, tareré, tatatá. Daqui a pouco, quando vem a conversa de divã, eu falo assim, mas eu nunca deitei no divã. Bom, meu bem, então você nunca fez análise. Você vai pensar se quer fazer. Aqui eu só faço análise. Eu não faço outra coisa. Se quiser terapeuta, eu tenho uma lista de terapeuta para você. Tá? Então, voltando à questão, eu vou voltar assim, a análise é por telefone, porque tem que manter a escuta. Escuta não é o bate-papo. Skype é para bate-papo e para terapia. Zoom é para a gente fazer, por exemplo, oficinas, reuniões, etc. Tá? Mas nem Zoom, nem Skype, nem fax existiam na época do Freud. E o próprio Lacan, relatado pelo Jangui, pegava o telefone e ligava para cliente, analisante. Então, se ele usava o telefone como um dos instrumentos, está usado. Tá? E eu tenho uma experiência desde 1985 de fazer análise pelo telefone, sim, e funciona sim. É como se eu estivesse sentada atrás do divã. O que vai fazer falta é aquelas mexidas, mas você cria outras mexidas para fazer o incômodo. Hoje, por exemplo, eu aproveitei, já que eu estou arrumando a minha casa, enquanto eu atendia uma pessoa, liguei o Viva Voz, como eu sempre ligo, que eu não vou ficar segurando o telefone, e aí eu aproveitei e rasgava papel, e assim eu estava na minha atenção flutuante, tratando e rasgando papel velho, que vai ficar pro lixo. Você cria aquele incômodo, daquele desconforto, como se você estivesse sentado atrás do divã, de fato, né? Se você cruzar a perna, se você se mexe, ele está prestando atenção que você fez alguma coisa. No telefone você tem que criar uns barulhinhos.
né? Agora, são maneiras de você criar essa sua presença de analista que está em oculto e que vai surgir a qualquer momento para tirar ele da realidade e jogar ele no real. Olha, o que tem mesmo é uma mesa e você não vai chegar para ele, o que tem mesmo é uma mesa e um vaso e tal. Você simplesmente vai tirar aquela vaso de flor, vai aparecer o que tinha, né? Esse é o trabalho da gente, a interpretação é interpretação, né? Já foi trabalhado isso pelos teóricos, né? Tá bom? Fica por aqui. Beijo para vocês.